porque pagar dízimo, mesmo quebrado, mesmo sem dinheiro, foi a solução financeira para minha vida, me fez enriquecer, me fez ganhar mais, me fez ter uma vida muito abundante. E agora eu estou aqui viajando nos Estados Unidos com minha família e está sendo uma experiência incrível, mas eu quero falar sobre o dízimo. Olha só, e não só dízimo, mas ser generoso, porque ser generoso é um princípio que te faz ficar mais rico. Quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você recebe. Então fica até o final para vocês entenderem por que pagar dízimo, mesmo sem ter dinheiro, mesmo quebrado, ganhando quase nada, me fez prosperar, me fez enriquecer. Bom, para vocês terem um contexto, eu sou cristão, sou membro da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias e desde pequeno eu aprendi sobre a importância de pagar o dízimo. Toda a sua renda você vai lá e doa 10% para a igreja. Se você tem uma fé, se você tem uma religião, o princípio de doar dízimo, independente da igreja que for, vai te ajudar a prosperar. Então eu aprendi isso desde pequeno. Até que então eu consegui o meu primeiro emprego, vários anos atrás, ganhando lá 1.000 e poucos por mês. E eu então comecei a pagar o meu dízimo 10%. Se eu ganhava lá 1.500 por mês, R$150 era para a igreja crescer, para a igreja construir novas igrejas, para a igreja continuar expandindo, para mandar missionários, para a igreja ter ali como se suster, para também pagar pessoas que fazem manutenção na igreja. Vocês entendem o princípio. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele usa o dinheiro da nossa fé, nosso dinheiro, para poder ajudar, para poder fazer o reino dele crescer aqui na terra. Ok, eu tenho duas experiências, eu quero compartilhar duas histórias, na verdade, sobre isso e como isso me fez enriquecer mais. A primeira história é, quando eu comecei meu negócio, isso faz quase 10 anos atrás, eu nunca tinha empreendido na minha vida de forma séria, de ter fluxo de caixa, de receber grana, pagar as despesas, fazer compras e fazer o negócio rodar. Então eu era inexperiente, eu lá com os meus 20 e poucos anos, rodando meu primeiro negócio, não tinha muita experiência. Então o que aconteceu? Eu comecei a vender, achei um mercado que vendia, meu negócio começou a crescer aos poucos, mas eu fazia tudo. Eu era o diretor financeiro, eu era o suporte, eu fazia as vendas, eu mandava e-mail, eu fazia tudo. Eu era um cara só no negócio. E aí eu me desorganizei financeiramente e acabei não fazendo a contabilidade correta, acabei não sabendo quanto que estava entrando, quanto que estava saindo, quanto que era meu lucro. E eu fiquei desorganizado assim, talvez por 1, 2 meses. Até que eu percebi, cara, eu preciso me organizar, que eu preciso pagar o dízimo. Então, nessa minha desorganização, eu acabei fazendo todo ali a minha contabilidade para saber quanto que eu tinha que pagar, quanto que eu tinha ganho aqueles meses. E aí eu percebi que eu, não tendo controlado, acabei gastando demais, acabei não tendo grana para poder pagar o meu dízimo, que era os 10%. Não só 10% que eu pagava, ou pago sempre, eu pago por volta de 13%, por quê? 10% é dízimo, e outros 3% da minha renda vai para outras ofertas que tem na igreja, como jejum, construção de templos e várias outras opções lá, certo? Então se eu ganho, sei lá, só um exemplo aqui, R$100.000 por mês, eu tenho que estar pagando 10.000 de dízimo, mais uns R$3.000 por mês de ofertas, outras ofertas além do dízimo que é 10%. Enfim, então eu descobri, fiz minha contabilidade e vi, caramba, eu tenho que pagar esse número de dízimo. E eu só tinha dinheiro para cobrir as despesas do negócio no próximo mês. Eu tinha o dinheiro do caixa da empresa, que era a minha grana, que eu ia eventualmente ganhar e ver quanto que ia ter de lucro, mas o dinheiro que eu tinha de caixa era bem próximo da grana que eu tinha que pagar dízimo. E eu sabendo disso, eu pensei, caramba, eu vou ter que esperar pagar o dízimo, porque se eu usar todo o caixa da empresa, toda a minha grana aqui,
e pagar o dízimo com essa grana para depois fazer a conta e descontar da empresa e fazer toda a minha contabilidade para isso, eu vou ter problema. Eu não vou ter dinheiro para rodar o negócio. Então eu tava com esse medo, né? Começando meu negócio novo e tal. Mas eu falei, mano, eu vou ter fé. Eu vou pegar essa grana, vou pagar o dízimo e Deus vai prover um meio daqui. E eu não tô falando para você fazer isso, mas foi a solução que eu senti que era a coisa certa a fazer. Peguei o dinheiro do caixa da empresa, minha grana, que depois eu fiz a contabilidade para eu repagar a empresa, me pagar. E paguei de dízimo e ofertas. Bom, sem nada no caixa da empresa, quase nada. E coisas para resolver no negócio, despesas para pagar. E aí eu falei, beleza, vou pagar e vou dormir, dane-se, vamos ver o que vai acontecer amanhã. E aí, olha só, e não tem explicação científica, rapaziada. Isso é puramente fé, isso é puramente Deus. Eu acordei no dia seguinte e tinha vendido, acho que o triplo do que eu precisava para ter caixa na empresa, já contando com lucro, para fazer o negócio rodar. Eu não sei a mágica, é Deus. Eu vendi o triplo e eu fiquei chocado. Caramba, mano, isso funciona. Pagar dízimo funciona. E é muito doido como eu tava, assim, perplexado. Desde então, nunca duvidei. Todo mês que eu pago, todo ano que eu acerto, faço minhas doações, sou generoso também em outras causas, eu vejo as minhas finanças melhorando, eu enriquecendo e ganhando mais grana. Não tem explicação, rapaziada, eu não entendo. O céu, o algoritmo de Deus faz com que tudo aconteça aí para você conseguir receber as bênçãos de Deus quando você paga e doa. É um princípio de negócios. Não importa a igreja, se você está doando, se você está fazendo algo por alguém, essas coisas voltam para você. Agora, a outra experiência, a outra história que aconteceu comigo... Peraí, tem um cara vindo aqui. A outra história que aconteceu comigo foi a seguinte. Eu, em um tempo, quando eu estava no Brasil, eu recebi um chamado na igreja. Um chamado na igreja é uma responsabilidade que você recebe. E na igreja você trabalha de graça. Você tem um propósito, você faz um serviço, tem uma responsabilidade na igreja para servir as outras pessoas. E aí teve uma época que eu fui chamado para ser o secretário de finanças de uma igreja local. Então eu cuidava das finanças, eu via quanto que entrava, quanto que saía, pessoas que precisavam de ajuda. Eu fazia reembolso, fazia compras e coisas assim do tipo, que era uma organização financeira. E aí eu tinha acesso, e às vezes o líder local, o bispo da igreja ou o pastor da igreja, pedia relatórios de pessoas que estavam doando, como estavam sendo as doações, certo? Então eu tinha acesso às pessoas e conhecia ali localmente os membros que faziam essas doações, certo? E aí eu percebi um padrão nesses 2 anos com essa responsabilidade. Depois de 2 anos com essa responsabilidade, eu fui chamado para ser o secretário dessas finanças, para cuidar dessas finanças de várias igrejas locais, mais ou menos 7 igrejas locais, que é uma igreja central, regional, que cuida daquelas 7 igrejas ali naquela cidade, certo? E eu percebi o mesmo padrão, porque eu também agora tinha acesso a mais pessoas que faziam essas doações e eu tinha que fazer esse relatório para o meu líder ali, certo? E o que aconteceu? Eu percebi um padrão assim, inegável, era batata, rapaziada, era assim, papum, se faz, acontece, se não faz, não acontece. Olha só, esse era o padrão, presta atenção, muito sério isso. Quem era generoso e quem pagava dízimo, pagava as ofertas, nunca tinha problema financeiro. Esse foi o padrão. Pode ser que tenha exceções aí que aconteça, mas em geral o padrão é quem pagava dízimo, quem doava, quem pagava ofertas, não tinha problema financeiro. E por que eu estou falando que não tinha problema financeiro? Porque muitas pessoas tinham problema financeiro e iam pedir ajuda para a igreja. E a igreja sempre ajuda. A igreja faz compras para as pessoas. A igreja ajudava
as pessoas a ter ali o mínimo, a fazer um plano para elas conseguirem se tornarem autossuficientes, conseguirem sair daquela situação difícil lá financeira. E tem muitas pessoas que passam por isso. Mas nesse padrão que eu percebi, nesses talvez 4 anos, nessa responsabilidade, pessoas que pagavam o dízimo não pediam ajuda, não tinham problemas financeiros. E as pessoas que não pagavam, geralmente eram as pessoas que estavam tendo dificuldade. Você pode pensar, não, mas essas pessoas que não pagam, elas não pagam porque elas não têm dinheiro. Não, elas tinham dinheiro, e as pessoas tinham trabalho, tinham um emprego, mas elas tinham medo de pagar, medo que ia faltar. Porque é um princípio de fé. E você pode usar isso nos negócios, na sua vida. Se você acha que você está muito travado, comece a doar. Comece a ser generoso, mesmo se você não tiver grana. Porque isso, de fato, foi uma mudança drástica que aconteceu comigo, mesmo eu sempre sabendo o que era certo. Mas assim que comecei a trabalhar, comecei a investir, comecei a ter meu negócio, que eu vi que realmente era sério. E que realmente tem um poder invisível. Deus, que faz com que as coisas acontecem, que faz que você prospere mais quando você dá mais, quando você doa mais. Então, rapaziada, se você tem medo de doar, se você tem medo de ser generoso, lembra dessas experiências. Faz o teste aí. Se vocês que são cristãos, leem a Bíblia, vai lá em Malaquias, que Deus fala, através do profeta, que se você não testar ele, estou parafraseando, tá? Se você não testar ele, se ele não vai abrir as janelas do céu e vai derramar tantas bênçãos financeiras, de saúde, tantas bênçãos, que você não vai ter espaço para recebê-las, não vai ter aonde colocar tanta bênção. Então pensa nisso, se inscreve no canal. Isso daqui é uma experiência mais assim, fora do que eu falo aqui. Mas eu acho importante, se você está com dificuldade, se você acha que nada está acontecendo do jeito que você gostaria financeiramente, comece a pagar dízimo, comece a ser generoso, comece a doar, mesmo sem ter muito. Você vai ver como as coisas vão multiplicar na sua vida. Se inscreve no canal, deixe seu like, te vejo no próximo vídeo. Let's get it.